News FM. Notícias da Indústria. Oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. 4h02, 4h02. Você está ouvindo Notícias da Indústria aqui no Abrindo Verbo, na Mirante News FM. E hoje nós estamos recebendo o presidente da FIEMA, Edilson Baldez, aqui na Mirante News FM. Presidente, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença desde já. Boa tarde. É um prazer, Roberto, estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa aí, a chuva caindo de vez em quando. Mas isso é importante, necessário que aconteça para minorar um pouco o calor da nossa cidade, que é muito gostosa. E muito trabalhadora. E em relação à questão, à comemoração do trabalho, nós temos o Dia da Indústria, né, que vai ser realizado no dia 25 de maio, e a gente tem uma iniciativa interessante, que é a Semana da Indústria. O que é que representa para o senhor e também para a FIEMA a celebração, né, dessa data tão importante, não apenas para o estado do Maranhão, mas também para o Brasil todo? É muito importante essa data, até porque foi o momento em que o Roberto Simons, que foi presidente da Fiesp e também da CNI, foi a data em que ele faleceu. Coincidentemente, ele faleceu em maio de 1948, o ano que eu nasci. Quer dizer, eu nasci em janeiro e ele faleceu em maio, 4 meses de diferenças aí. Tá? Então, o Roberto Simons foi engenheiro industrial e foi muito importante, porque foi naquele momento em que ele pregou e implantou o desenvolvimento através da indústria, em que se deu ênfase à indústria a partir daí. Então, por isso que este mês é marcado, por isso é que neste mês a gente procura refletir muito sobre a indústria e de que forma a indústria pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Então, esse momento de reflexão é um momento em que a gente discute esse assunto. Tá? E como é o mês da indústria, nós fazemos exatamente comemoramos no dia 25, que será na sexta-feira, no domingo. E nós antecipamos, nós passamos, só vamos fazer na outra sexta-feira, quando nós vamos fazer o lançamento da nossa Expo Indústria, aquela exposição que nós fazemos a cada 2 anos, e a cada ano ela tem crescido fortemente. Já se tornou parte, inclusive, do calendário de eventos aqui, não apenas em São Luís, mas também em todo o Maranhão, um momento extremamente aguardado, né? Não apenas para a classe industrial, mas também para a cidade, né? Porque a gente vê uma movimentação interessante. As 2 últimas edições realizadas no Mood Center Negócios e Eventos, tem a parceria com o Sebrae também, e a gente acompanha a cidade de São Luís abraçando, né, a Expo Indústria. Não tem nenhuma dúvida, porque é o momento em que os empresários se encontram, e como você falou, é uma parceria com o Sebrae, nós fazemos parceria também com as demais instituições do comércio, da agricultura, e especialmente com o governo do estado, que tem todos os anos participando, todas as versões, essa é a sexta, ela tem participado como co-realizador deste evento. Dada essa grande importância que tem a indústria para o desenvolvimento de qualquer estado, do nosso país exclusivamente. No nosso estado, nós já alcançamos até 30% da formação do PIB. Hoje, infelizmente, nós estamos em torno de 10%, quer dizer, nós já caímos bastante. Mas estamos direcionando o nosso trabalho, o nosso desejo através da inovação, de novas tecnologias, para que a gente possa voltar ao patamar que nós já tivemos há anos atrás. Presidente Edilson Baldez, o senhor também tem acompanhado o desenvolvimento da indústria, não só aqui no Maranhão, mas do país inteiro, né? Inclusive, o senhor esteve recentemente numa missão junto com a CNI, lá nos Estados Unidos, acompanhando também iniciativas de fortalecimento da indústria. Como é que foi essa experiência? O que o senhor pode contar para a gente? Olha, foi ímpar. Eu diria ímpar porque nós fomos escolhidos 17 presidentes de federações para participar dessa missão empresarial, comandada pelo nosso presidente Alban, da CNI, onde nós tivemos oportunidades de ir a Nova York e a Boston, não é?
Em Nova York nós tivemos vários encontros, inclusive com empresários de outros estados, empresários principalmente dos outros estados mais desenvolvidos que o nosso, e também de vários gestores públicos, vários governadores de estado, vários prefeitos, principalmente dessas cidades que têm realmente marcada posição em termos da indústria, ou seja, que a indústria tem se desenvolvido mais. Então lá nós fizemos vários encontros, nós tivemos vários debates promovidos pela CNI, tá certo? Lá. E isso foi muito bom, muito importante, porque eu tive a oportunidade de avaliar um pouco aqueles estados que estavam lá presentes, aqueles até que cresceram muito fortemente nos últimos anos da indústria, com o nosso estado, com os estados mais aqui do norte, do nordeste, tá certo? Que tem crescido em velocidade menor, claro, é muito justificável, e lá cada um colocou o caminho, os governadores colocando que iniciativa, o que eles fizeram para atrair indústrias, para desenvolver as suas indústrias, e eu garanto que nós ainda precisamos crescer muito, mas nós estamos no caminho certo. Aquilo que nós estamos planejando, o caminho que nós temos, nós assumimos decidir esse compromisso com a indústria nacional e com a indústria local. Bom, presidente, em relação à questão do cenário, né, da indústria e principalmente do papel da FIEMA em relação às outras unidades federativas aqui do nosso país e principalmente com a CNI, a gente teve um momento importante que foi a reativação do CIEMA, né, em 2022. Já temos 3 anos, né, de reativação do CIEMA, então como é que o senhor avalia, né, a participação dessa entidade que compõe, né, o sistema FIEMA, desde a sua reativação, a importância dela para o cenário da indústria do Maranhão e o impacto que está tendo aqui no nosso estado? Olha, não foi a criação da FIEMA, né, como você disse. Nós reativamos o CIEMA, que antigamente era chamado de CIMAR. CIMAR, e agora nós mudamos o nome, mas o objetivo é porque nós, FIEMA e sindicatos, nós fazemos parte de uma estrutura sindical que foi criada lá na CLT, e essa legislação ela é muito amarrada, eu diria assim. É muito amarrada em termos de que, por exemplo, somente o dono da empresa pode representar a empresa no sindicato. O dono da empresa. Agora imagine uma Alumar, uma Vale, cadê o dono dessa empresa para fazer parte de um sindicato? Não existe. Então isso é uma falha de uma legislação que nunca foi corrigida. Então, essas grandes empresas, apesar de elas terem uma afinidade e um trabalho com a gente já de longo tempo, mas era mais de apoio. Agora, através do CIEMA, não. Eles estão lá dentro do Centro das Indústrias, lá dentro da FIEMA. Porque o que é o CIEMA? O CIEMA é uma associação de empresas. E o que a gente fez? Com o CIEMA, a gente trouxe essas grandes empresas para fazer parte do debate do dia a dia, das nossas discussões, da necessidade do nosso desenvolvimento, onde eles podem investir mais ou menos. Então, eles se sentem partícipes do processo, o que era muito difícil, tá certo, participando de um sindicato que, como eu disse, só o dono da empresa podia representar. Lá no CIEMA, não. Lá no CIEMA, ele pode designar um representante, tá certo, para fazer parte da diretoria e até para levar as discussões, participar das discussões. Presidente, então, como é que o senhor analisa o cenário hoje da indústria aqui no Maranhão? Em que avançamos? Em que precisamos avançar? Qual que é a sua avaliação do cenário industrial aqui no estado? Olha, Wallace, eu diria que a gente precisa avançar mais, e muito. Nós temos já dado passos largos nesse sentido, procurando atrair mais empresas aqui para o Maranhão. Mas a dificuldade é a mesma do Brasil. É falta de segurança jurídica, falta de credibilidade. Isso acontece hoje quase no nosso país, tudo, porque o investidor, ele avalia onde ele vai botar o dinheiro dele, onde ele vai estruturar a sua empresa. E, infelizmente, no nosso país, nós temos muita imprevisibilidade.
certo? Então, hoje, por exemplo, você se instala no Estado, em uma determinada regra. De repente, o poder público muda essa regra e cria uma série de embaraços para quem quer criar emprego, quem quer, que é o industriário, no caso, a indústria, ele vem criar emprego, ele vem investir, ele vem realmente contribuir para isso. E em todos, principalmente dos setores, você de construção civil, na manufatura, todos eles, você precisa investir bastante recurso, mas você precisa ter, no mínimo, uma certa garantia dessa não volatilidade da regra, que é a regra. Então, essa insegurança, principalmente segurança jurídica, é ainda um entrave que nós temos no nosso Estado e no nosso país. ZPE de Bacabeira, a gente acompanhou essa discussão no nosso parlamento, a nível federal, e finalmente a gente já teve essa concessão aqui para o Estado do Maranhão. O que muda no cenário da indústria a criação dessa ZPE, presidente Baldez? Olha, a ZPE é muito importante para a nossa indústria. O que é a ZPE? A ZPE é um ambiente, eu diria até fechado, tá certo? Do nível alfandegário, onde as empresas que estiverem instaladas lá, eles têm a oportunidade de exportar os seus produtos em melhores condições. É zona de exportamento, é uma zona livre. Então, o nosso Estado, inclusive, nós fomos protagonistas nisso. Esse assunto estava aí há mais de 40 anos, quando o Sarney foi presidente, ele criou as EPS, a lei das EPS, mas nós não, e lá na época criamos umas EPE, mas não avançou, parou. E agora nós levantamos esse assunto, levamos ao governo do Estado, e o governo do Estado abraçou essa causa e juntamente conosco a gente conseguiu aprovar a nossa ZPE. A ZPE está aprovada, nós estamos com os órgãos, tá certo, que vão gerir os ZPE já instalados. Estamos avançando agora no sentido, o primeiro passo que nós temos que dar agora é a regularização do terreno, da área onde será instalado essa ZPE. Tá? Isso aí está tendo um certo embaraço, mas o governo está interessado nisso, nós estamos muito interessados. Já há uma lista relativamente grande de empresas interessadas em se instalar no ZPE, que é tão importante que ela vai movimentar, trazer de investimento logo em termos de 15 bilhões de reais de investimento nessa instalação. Logo nós vamos criar mais de 30 mil empregos ao mesmo tempo. Então, realmente, é importante para o desenvolvimento da indústria aqui no nosso estado. O presidente, isso coloca o Maranhão na rota estratégica, né, da indústria a nível nacional. A gente já tem porto, agora com uma ZPE, então, a perspectiva é boa. Com o porto, com a infraestrutura, nós já temos as estradas, nós já temos área navegável, aí como o porto, você falou, mas precisamos investir também na infraestrutura de rodovias, de ferrovias, e o porto que está aí disponível, já tem um projeto também para construir um outro porto com a mesma profundidade do Porto do Itaqui, Saraí aqui em Alcântara. Tem projeto pronto, tudo com viabilidade, mas isso você sabe que grandes investimentos não acontecem de uma hora para outra. Então, todos nós estamos voltados, empenhados para fazer que esses investimentos venham acontecer. Presidente Baldez, a indústria aqui no nosso estado, o senhor falou que precisa avançar um pouco mais, mas nós temos uma indústria diversificada, né? Dentro do agronegócio, indústria com relação à siderurgia. Queria que o senhor falasse para a gente sobre essa diversificação aqui no estado, sobre os vários tipos de indústrias que temos espalhados por todo o Maranhão. Não fica localizado só em um ponto específico, né? Mas por todo o estado. Isso é muito importante nesse caso. Primeiro é porque nós temos condições ambientais favoráveis. Favoráveis. Nós temos terras boas, nós temos muita água. Solo fértil, né? Tem solo fértil. Então, e já temos uma infraestrutura razoável. Mas o que eu te digo é o seguinte, que se não tiver essa garantia, mais credibilidade,
a indústria continua crescendo devagar, como ela está crescendo. Agora, quando você falou dessa diversidade, isso é importante, mas nós precisamos, por exemplo, nós temos a exportação do minério Sim. e temos uma indústria de ferro, tá certo? De ferro gusa, que é do caso lá em Açailândia, ABV. É só essa empresa que nós temos. Enquanto nós estamos exportando quanto de minério passando por aqui? Nós podemos ter pelo menos 3 siderúrgicas aqui. Outra coisa que nos chama muita atenção, nós estamos exportando soja, estamos exportando milho, e nós precisamos industrializar esses produtos. Ou seja, nós precisamos exportar menos commodities, tá certo? E mais produto acabado. Tá? Então, isso aqui é mais importante. Por quê? Porque a gente manda o minério de ferro lá para a China, eles lá transformam o minério e nos vendem o produto pronto. Sim. Cria emprego e renda lá na China, por exemplo. Isso é que nós temos que ampliar, tá certo? E essas cadeias que já são diversificadas, mas que a gente precisa fazer isso. Tá? Então, é nesse sentido que nós estamos lutando muito, tá certo? E conversando lá fora com empresas que venham para cá para fazer esse trabalho. Qualquer país ou qualquer estado que exporta muito commodities, ele deixa de criar emprego em seu estado, deixa de criar imposto e muito mais riquezas, tá certo, para o próprio estado. Levar em consideração o potencial grande, né, que o estado do Maranhão tem para estar atuando da mesma maneira como empresas, né, multinacionais, principalmente grandes indústrias, mundo afora, né, principalmente a China, que o senhor mencionou. Você vê a diferença que está fazendo a Impasa. Impasa é aquela empresa que se instalou agora em Balsas, já até ampliando, começou a produzir agora, em que ele vai pegar o milho e transformar em biocombustível. E outros produtos, principalmente produtos para ração de gado e uma série de coisas. Quer dizer, ela chegou rapidamente, já está o número de empregos que foi criado lá. A cidade de Balsas é outra cidade de 2 anos para cá. Mudou totalmente o cenário. Entendeu? Você precisa de tudo lá. Todo tipo de profissional precisa naquela cidade hoje. Por quê? Só por causa de uma grande empresa que chegou e se instalou lá para tratar esses nossos produtos agrícolas já num produto acabado. É o mesmo cenário que a gente está acompanhando na discussão da exploração da margem equatorial, né, visando a exploração do petróleo. Né? Como é que a FIEMA se posicionou em relação a esse tema? Olha, essa margem equatorial, ela também estava adormecida há muito tempo aí, quase não se falava, tá certo? Existia, mas não se dava o tratamento devido. E lá na FIEMA, através de um grupo de trabalho que nós instalamos há 2 anos e meio lá, que é Pensar o Maranhão. Então nós pegamos pessoas aqui, profissionais, que com essa condição de avaliar e indicar caminhos de desenvolvimento, e lá um dos assuntos foi esse. Um foi ZPE e o outro era a exploração da margem equatorial. E isso, de repente, foi crescendo de tal forma que já só se fala isso nesse país. Do lado aqui dos estados que serão mais beneficiados diretamente, assim como o próprio presidente da República e outros estados também já viram que é uma saída para o país. Ora, se aqui no nosso vizinho eles estão explorando a nossa, na mesma bacia que nós temos esse petróleo, que da margem equatorial, eles estão explorando, estão se dando bem, por que nós vamos deixar de fazê-lo? Nós estamos falando muito em energia limpa, nós estamos falando muito em substituição dessa energia, energias renováveis. Isso vai acontecer mais a longo prazo. Nós ainda vamos precisar muito da energia fóssil. Se você for verificar a estatística, que ela mostra o seguinte: o consumo de energia cada dia aumenta mais no país e no mundo. Sim. Não é só no país, é no mundo. Então, não são as energias renováveis que vão substituir rapidamente essa energia fóssil. De maneira nenhuma. Isso é a longo prazo. E quem sabe, nós ainda vamos precisar por muito tempo da energia fóssil.
Então, nós não podemos abrir mão dela. E a riqueza está aqui. Se você for verificar em todos os países onde até os nossos vizinhos aqui, que estão explorando, a qualidade de vida das pessoas das cidades próximas e atingidas cresceram assustadoramente, se desenvolveram. Nós temos certeza que, liberado esse processo aí, que está andando ainda muito devagar, liberado você vai ver a qualidade de vida que vai acontecer aqui no Maranhão, no Piauí, no Ceará, até o Rio Grande do Norte. Aqui, para o Amazonas, para o Pará e tudo. Vai explodir isso aqui. Tá certo? Porque as investigações já mostram que o petróleo que nós temos aqui, ele é, em quantidade e em qualidade, muito grande. Então, isso vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo e trazer riqueza para a gente sair desse estado, eu não digo de pobreza absoluta de maneira nenhuma, mas de pobreza em relação a outros estados que já avançaram. Agora, só dentro também desse assunto, presidente, sobre a exploração da margem equatorial, é um problema também, não é só de Maranhão, mas de Brasil, né? Sobre a exploração do petróleo. Aqui nós somos um produtor de petróleo, o nosso país como um todo, só que a gente tem uma dificuldade justamente no refino. E aqui nós tivemos aí uma expectativa de investimento na refinaria, que acabou não dando certo. Isso também faz parte daquilo que o senhor disse, né? A gente não só extrair a matéria-prima, mas também dar o tratamento para ela. Dar o tratamento. Não tem nenhuma dúvida. Inclusive, eu já tive informação que tem uma empresa dessas que querem se instalar aí na ZPE, que tem por objetivo fazer também o refino. O refino. Do petróleo. Exatamente. Porque nós iríamos trazer o petróleo para refinar aqui e depois devolver. Sim. Tá certo? Com a exploração da margem equatorial, nós vamos explorar e fazer o refino aqui dentro do possível para exportar. Por isso nós estamos trabalhando em várias linhas, em várias direções, tá certo? Para ver se a gente realmente sai desse marasmo de desenvolvimento que nós ainda estamos vivendo. Bom, presidente, para a gente concluir, o senhor já adiantou aqui para a gente, na próxima sexta, dia 30, na Casa da Indústria, nós vamos ter o lançamento, então, da Expo Indústria 2025. Vai ser no segundo semestre. O que a gente já tem de informação que a gente também pode adiantar aqui no Notícia da Indústria, aqui no Abrindo Verbo? A nossa Expo Indústria ela vai acontecer do dia 2 ao dia 5 de outubro. E seu lançamento será agora na próxima sexta, dia 15. Do dia 30, exatamente, dia 30. Dia 30 que nós vamos fazer, como a gente faz em todas as versões, fazemos o lançamento com todos os apoiadores, com todos os patrocinadores. Nós já vamos mostrar, tá certo, o projeto que vai acontecer na nossa Expo Indústria. E como eu disse ainda há pouco, a nossa Expo Indústria, que está na sexta versão, em cada versão seguinte, ela quase que dobra o seu tamanho. Eu tenho certeza que este ano nós não vamos dobrar, mas nós vamos crescer ainda mais, porque nós não temos mais nem espaço. Você vê a quantidade de empresas que querem participar e nós não vamos ter espaço. O espaço que nós temos é o Multicentro Sebrae, ali com o centro de convenções, que todas as vezes que a gente realiza, muita gente não consegue participar, porque não consegue nem estacionar carro próximo, tudo, porque apesar de nós termos um grande estacionamento, mas não é suficiente para isso. E o mais importante, porque a gente é Expo Indústria, mas nós levamos o comércio, levamos o serviço, levamos a agricultura, todos juntos, todo o setor produtivo participam deste evento. Nós vamos ter 250 expositores, esses já estão cadastrados já, fora os que ainda estão querendo, e esperamos a expectativa de 25 mil visitantes, tá certo? Podendo gerar até 3 mil empregos só nesse evento que nós vamos fazer lá. Então, para você ter uma ideia, eu tenho participado de algumas Expo Indústrias em outros estados, como do Pará, do Ceará. A nossa tem sido um pouco maior e melhor. E olha que nós aprendemos lá com o Pará. Lá atrás eles faziam uma indústria, e aí nós fomos lá, aprendemos, e eles foram ficando para trás. Ano passado, eles vieram para cá para reaprender com a gente, entendeu? Para poder, entendeu? É porque, um aprendendo com o outro, né? Um aprendendo com o outro, é porque a gente diversifica muito. E uma das coisas também
que nós temos como objetivo lá é a participação do SESI, do SENAI, do IEL e da própria federação. Nossa própria estrutura funcional, ela atua firmemente. A CNI participa também, nos apoia nesse evento. Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas vão lá até por curiosidade. Sim. E lá ele termina aprendendo, ele termina dialogando, tem a oportunidade dele ensinar alguma coisa. Então, nós temos... É muito variado isso. E ela atende a criança, a jovens, a adultos. Tem espaço para todo mundo. Mas é interessante, inclusive a condução dos eventos que a FIEMA está fazendo. Não apenas na questão da Expo, mas principalmente também, voltando para o meio educacional, torneio SESI de robótica, a gente vê, parece uma Copa do Mundo aquilo ali. É muito grande, é muita gente participando e mostra esse ponto de sucesso, né, que a FIEMA vem realizando em torno de seus eventos para divulgação e, como eu falei, já está se tornando parte do calendário da cidade. O povo já espera o torneio SESI de robótica, a população já aguarda a realização da Expo Indústria, porque é muito prazeroso participar também. Não tem uma dúvida. Inclusive, você falou no assunto aí, robótica e ensino. Nós estamos muito felizes porque acertamos até por orientação da própria CNI, nem todos os estados já avançaram como a gente, quando nós inserimos a robótica, o sistema de robótica, um convênio que nós fizemos com a Lego, onde nós modificamos nosso sistema de ensino com a robótica. Por quê? Porque o jovem, ele mudou, o mundo muda, a tecnologia tá aí, não tem outro caminho. E o aluno, o jovem, ele não aceita mais ir para a sala de aula só para ouvir a aula e o professor ensinando, tudo. Ele quer aprender de outra forma. Isso eu ouvi bem mesmo lá no MIT, lá nos Estados Unidos agora, como é o sistema de ensino lá, como é que eles fazem. O aluno vai lá, ele vai descobrir, e ele vai aprender sozinho. Tem só um orientador que dá o caminho e ele se vira. Eu sempre digo que ele vai para lá aprender brincando, aprender se divertindo. É tudo que o jovem quer, entendeu? Então o Lego leva ele para fazer isso. Isso tem nos trazido um resultado muito bom. Eu digo muito bom porque há um tempo atrás a gente tinha vagas disponíveis no SESI, no SENAI, e não tinham candidatos, principalmente no SESI. E hoje nós temos 7 unidades no estado, não temos vagas, temos filas de pessoas para entrar. As crianças todas querem estudar no SESI. Além da qualidade do ensino, o que acontece? Essa nova metodologia tem os atraído bastante. E só para você ter outra ideia, nosso índice de evasão é quase zero. E se você for ver, evasão, o aluno saiu porque não é porque ele não goste daquele metodologia, não é que ele não gosta da escola, não. Algum outro assunto o levou a desistir, mas é quase zero. O aluno entra no SESI e só sai com o diploma na mão porque eles querem ir para lá. Então, eu posso até dar um exemplo aqui. Eu tenho alguns netos, tenho 6 netos. Entendeu? Todos eles querem estudar na escola do SESI. Não, rapaz, tem que dar oportunidade para outros. Vocês já têm a escola que vocês estão estudando. Tá certo? Mas aí, quando fala, olha, vai ter um campeonato de robótica, vai ter mais aula, eles vivem lá o tempo todo. Porque é um sistema um pouco diferente, muito bom e gostoso, tá certo? De aprender dessa forma. Com certeza, são grandes iniciativas que fazem parte do sistema FIEMA. Conversamos com o presidente Edilson Baldez, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. Presidente, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade em conversar aqui conosco na Mirante News FM. Ok, eu que agradeço. Aí o Rodrigo, o Alisson, tá certo? Todos vocês aqui desse programa, Abrindo o Verbo, não é? Da Rádio Mirante News FM. E nós estamos sempre à disposição. Qualquer esclarecimento, vocês queiram, nos visitem, faz questão. Inclusive já estão convidados no dia 30 para o nosso lançamento lá da nossa Expo Indústria, e lá você já vai ter um retrato do que será essa Expo Indústria. Lá será lá na FIEMA mesmo, a partir das 18 horas, esperando todos vocês lá. E não estão convidados só vocês, não. A sociedade em geral está convidada a nos visitar nossas escolas,
Vão ver nossas escolas, é aberta ao público. Você pode ver o que nós estamos ensinando, vai ver nossos laboratórios. Os laboratórios são os mais modernos que existe no país. Inclusive, nós temos convênio com a MIT e com outros institutos de tecnologia que nós não estamos copiando, não, mas nós estamos utilizando os equipamentos que eles utilizam lá. Nossas escolas, todas elas, nós substituindo toda a nossa parte tecnológica. Tudo que há de mais moderno, nós temos em nossa escola. Nos visitem. 4 horas 33 minutos, 4h33.